Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 425 Esmagamento. O ataque de Tinon parecia como se os céus estivessem desabando e a terra se despedaçando. Uma luz infinita irrompeu dos portões do Netherworld e mais de 100 tipos de técnicas de matança foram desencadeadas. Era como se mais de 100 cavaleiros confederados estivessem atacando simultaneamente. Camadas de poder vieram pressionando, como se fossem quebrar e esmagar tudo no ar. No entanto, sob o olhar atônito de Tinon, um leve brilho negro envolveu o corpo de Fan Xingjian. A espada longa da verdade universal foi ativada e ejetou loucamente tudo que se aproximava dela. Ondas de forças violentas atingiram o corpo de Fan Xingjian, mas tendo a espada longa da verdade universal, a armadura de aniquilação do abismo celestial e seu corpo físico com defesa comparável a uma arma divina superior de nível 28, Fan Xingjian nem sofreu um arranhão. Está acabado. A vontade marcial de Fan Xingjian varreu, tocando diretamente na mente de Tinon. Tinon olhou para Fan Xingjian atordoado e disse: Você. Bang. Com uma mão, Fan Xingjian agarrou a cabeça de Tinon, enquanto com a outra deu um soco na bochecha de Tinon. A força explosiva de mais de 300 pontos no atributo de força ultrapassou em muito a resistência do corpo de Tinon. Isso fez com que as bochechas de Tinon ficassem deformadas, fraturadas e depois afundadas. Seus olhos reviraram quando ele sofreu uma concussão na cabeça e começou a jorrar continuamente espuma de sangue. A voz de Fan Xingjian soou friamente: Onde estão as coisas? Tinon tremia todo. A concussão grave o tornou incapaz de reagir adequadamente. Fan Xingjian riu friamente e bateu com um único dedo. Seu dedo pareceu se transformar instantaneamente na lâmina mais afiada do mundo. Uma arma de refulgência de alta frequência envolveu seu dedo, tremendo a uma taxa de 20.000 vezes por segundo, e instantaneamente cortou os membros de Tinon. Eles caíram no chão assim mesmo enquanto seu dono continuava lutando loucamente, com a cabeça imobilizada. O sangue jorrava de todo o seu corpo. Com um leve gancho do dedo de Fan Xingjian e com uma agitação de fortes vendavais, uma seção do braço de Tinon foi trazida diante dele. Fan Xingjian falou com indiferença: Você usou este braço para absorver meus itens, certo? O que aconteceria se eu destruísse este braço? É inútil. Com uma dor agonizante enquanto seu corpo convulsionava, Tinon lutou para levantar a cabeça. Ele olhou para Fan Xingjian e disse: As coisas estão comigo. Se eu não as der a você, seria inútil mesmo se você me matasse. Enquanto ele falava, seus membros mais uma vez voaram de volta ao seu corpo e na velocidade da luz, toda a sua carne e ossos foram remontados. Seu rosto também voltou à sua aparência original. Seus ferimentos graves foram curados em um instante, revelando a poderosa vitalidade de um praticante de nível 29. Enquanto ele tivesse energia suficiente, sua vitalidade seria quase inextinguível. Isso também porque, desde o início, ele usava as técnicas que havia absorvido com os portões do Netherworld no passado. Portanto, ele não havia esgotado sua energia. Tinon agarrou o braço de Fan Xingjian com as duas mãos e o chutou. Com uma trajetória maravilhosa, sua perna brilhou com raios de luz enquanto ele chutava a parte superior da coxa, a parte inferior do corpo e a virilha de Fan Xingjian. Os chutes tiveram a velocidade da luz. Tinon estava executando sua própria técnica Aquilin pela primeira vez desde o início da batalha. Técnica de matar, chute eletrizante. Cada chute teve um impacto terrível que poderia perfurar os céus. Naquele instante, Tinon executou um total de mais de 1000 chutes, criando grandes tremores que fizeram a terra rachar enquanto poeira e areia voavam. Ao mesmo tempo, seu punho trouxe chamas torrenciais, perfurando ferozmente o peito de Fan Xingjian. Chamas brancas escaldantes cercaram Fan Xingjian, e Tinon continuou a socar e chutar Fan Xingjian com um berro furioso. Entre chamas e luz, à medida que inúmeros socos e chutes eram desferidos, a região montanhosa parecia ter sido atacada por várias centenas de aviões bombardeiros. Quando Tinon parou, bufando e ofegando,
A montanha abaixo de seus pés já havia se transformado em um trecho de bacia devido à reação de seus ataques. No entanto, aquele braço forte continuou a segurar sua cabeça desde o início até agora, sem afrouxar nem um pouco. Sob o olhar desesperado de Tinon, Fan Xingjian mais uma vez apareceu diante dele, sem um único arranhão. Fan Xingjian então deu um soco, destruindo os pulmões de Tinon. A resistência de seus corpos era tão diferente quanto diamante e carvão. Com um ping, Fan Xingjian explodiu os pulmões de Tinon e disse com indiferença: há duas notícias que tenho para lhe contar. Com suas habilidades de remontagem de nível 29, mesmo se eu fosse matá-lo, seria necessário muito esforço se eu não acertasse na cabeça. Mas, de outra perspectiva, também significa que posso me divertir com você antes de morrer. Estrondo. Outro soco soou e a virilha de Tinon foi esmagada. Quando ele soltou um grito de horror que abalou o mundo inteiro, uma de suas pernas foi arrancada novamente. Pare. Pare com isso. Fan Xingjian ignorou a resistência de Tinon e os uivos furiosos. Ele apenas pisou a outra perna do último em pasta de carne como se estivesse estuprando uma jovem. 5 minutos depois, Peter finalmente conseguiu correr. Ele só conseguiu adivinhar que eles estavam por aqui quando viu explosões e faíscas de longe. Chegando acima da bacia, seus ouvidos estremeceram um pouco ao ouvir sons de bum-bum-bum-bum ecoando do centro da bacia, como um bate-estacas. Bom-bom-bom. A cada som tremendo, a terra tremia e as rochas no chão saltavam, então voltavam a cair no chão devido à gravidade. Peter sentiu como se cada som de colisão estivesse batendo novamente em seu coração. Ele engoliu em seco, ergueu-se no ar e olhou na direção do centro da bacia. No momento seguinte, ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Fan Xingjian estava socando repetidamente no chão, cada punho batendo em uma pilha que parecia pedaços de carne. Após cada soco, os pedaços de carne se enrolavam e tentavam se remontar, como se quisessem voltar à sua forma original. No entanto, eles seriam mais uma vez distorcidos além do reconhecimento com o próximo soco de Fan Xingjian. Apenas a parte superior da carne onde a cabeça de Tinon estava permaneceu intacta. Tinon olhou horrorizado para Fan Xingjian, dizendo: pare. Pare com isso. Se você continuar, eu estarei morto em breve. Pare. Em breve vou ficar sem energia para me regenerar. Fan Xingjian finalmente parou. No entanto, não foi por causa do fole de Tinon. Fan Xingjian apenas se virou para olhar na direção em que Peter estava. Naquele instante, quando seus olhares se encontraram, o corpo de Peter tremeu enquanto ele sentia uma fúria sem fim e uma intenção assassina jorrando em sua direção. Parecia que a luz da espada gelada estava passando por ele através do ar e ele sentiu como se seu corpo tivesse sido cortado em pedaços. Fan Xingjian perguntou friamente: algo está errado? Peter engoliu em seco e disse: ele parece ser um cavaleiro outorgado. Tinon ainda não havia revelado sua verdadeira face e Peter queria aconselhar Fan Xingjian a deixar Tinon ir e não matar um cavaleiro outorgado do Império. No entanto, ele ainda não havia terminado sua frase quando Fan Xingjian olhou e soltou um berro suave. Scrão. Com Zuoshi, Peter voou, como se não quisesse ficar nem mais um segundo. Ele até pensou em como havia sido rude com Fan Xingjian e sentiu um arrepio na espinha, como se tivesse acabado de escapar da morte. Peter virou-se para ver que a cabeça de Tinon já parecia como se ele não tivesse mais energia. Em seu leito de morte, Tinon olhou para Fan Xingjian, seus olhos cheios de desespero e mania. Mate-me. Mesmo se eu morrer, ainda não vou devolver suas coisas para você. Ah! Sem expressão, Fan Xingjian balançou levemente o pulso e perguntou à pequena cobra que se disfarçava de pulseira: você não queria comer alguma coisa? Depois de comê-lo, você deve ser capaz de roubar sua habilidade, certo? A pulseira abriu abruptamente um olho e olhou avidamente para Tinon, que já havia se transformado em uma pilha de carne mole. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 426. Engolir com o silvo. A pequena cobra, que se mantinha escondida no pulso de Fan Xingjian, recuperou sua vitalidade.
A pulseira se transformou em uma pequena cobra verde escura, enrolando-se enquanto ele olhava para o cavaleiro conferido nível 29 com ganância. Se ele pudesse engolir este cavaleiro conferido de nível 29, ele poderia pelo menos recuperar 30% de sua proeza de batalha. Isso acontecia principalmente porque a outra parte também tinha uma técnica de matar que era como um armazenamento dimensional, deixando a cobrinha ainda mais interessada. Se eu puder comer esse cara. Se eu puder comer esse cara. No entanto, a pequena cobra mais uma vez lembrou a tremenda melhora de Fan Xingjian durante esse período de tempo em que esteve ao lado de Fan Xingjian. Então a pequena cobra sentiu-se desanimada mais uma vez. Deixando de lado o fato de que comer esse cara não vai me permitir recuperar todo o meu poder. Mesmo que o fizesse, ainda não sou páreo para Fan Xingjian agora. A pequena cobra lançou um olhar cuidadoso para Fan Xingjian enquanto estalava a língua para dentro e para fora. Então ele pensou consigo mesmo, o talento desse cara é assustador demais. É como se ele fosse o filho ilegítimo de Deus. E pensar que ele pode ser imune à magia negra. É realmente. É realmente. Enquanto os pensamentos passavam por sua mente, a pequena cobra já havia deslizado até a pilha de carne amassada ao lado dos pés de Fan Xingjian. Com sua língua entrando e saindo, ele perguntou, você está realmente me deixando comê-lo? Vocês podem engolfar e infectar um alvo no nível celular, certo? Depois de engolfá-lo, você também pode receber suas memórias, certo? Fan Xingjian disse calmamente, quero que você o coma e depois me devolva minhas coisas. A pequena cobra pensou um pouco antes de abrir um sorriso. Então eu vou cavar. No momento seguinte, ele se lançou contra Tinon. No momento, Tinon estava extremamente fraco e não conseguia nem mesmo enviar uma sugestão de impacto de força de vontade, muito menos tentar resistir. Tinon só podia observar enquanto a pequena cobra comia seu corpo sem parar. A cobrinha era como um pedaço de massa de modelar, fundindo incessantemente a carne com a sua e crescendo cada vez mais. Então a pequena cobra dirigiu-se lentamente para a cabeça de Tinon. O que é isto? Tinon gritou em estado de choque. Pare. Fan Xingjian. Vou te dar o que você quiser. Pare com isso rapidamente. Como cavaleiro conferido nível 29, a força de vontade de Tinon era incrivelmente forte. No entanto, quando ele viu seu próprio corpo sendo engolfado lentamente, ainda foi um choque extremamente grande para ele. Mesmo assim, não importa o quanto ele gritasse agonizantemente, Fan Xingjian não deu atenção a Tinon e apenas observou enquanto ele era engolfado pouco a pouco. Fan Xingjian. Você terá uma morte horrível. Quando Tinon soltou seu grito final, seu rosto já estava envolto por uma camada de carne cinza. Então sua visão ficou em branco e só recuperou a clareza depois de alguns minutos. Tinon levantou a cabeça para olhar para Fan Xingjian. Ele viu que Fan Xingjian estava parado ali, com as mãos cruzadas diante do peito. Suas costas estavam voltadas para Tinon, aparentemente sem medo de escapar ou lançar um ataque furtivo. No entanto, ele então pensou em como os cavaleiros outorgados tinham percepção celestial e, no nível 22, um cavaleiro outorgado já seria capaz de ler ondas de luz e ondas sonoras com um ponto de vista de 360 graus. Não havia diferença entre a frente e as costas. Logo depois que Tinon recuperou os sentidos, Fan Xingjian falou, como está? Onde está o material? Oh, esta coisa é chamada de portões do mundo inferior. É um espaço extremamente grande que pode ser trazido com você. Mas não sei quais são os princípios por trás disso ou quem o inventou. Tinon ergueu a palma da mão e os portões do Netherworld foram abertos mais uma vez. Era como se um redemoinho tivesse aparecido de repente e, em poucos segundos, toda a carruagem do cavalo, incluindo a pílula dourada e o osso espinhal de nível divino dentro dela, mais uma vez apareceu diante de Fan Xingjian. Não foram só estes. Enquanto os sons de estrondo soavam, as coisas estavam sendo derramadas. Havia vários recursos de cultivo, manuais secretos, bem como algumas armas divinas inferiores. Além disso, havia também os itens que Tinon ganhou no leilão.
Tudo foi jogado fora. Olhando para o olhar de Fan Xingjian, Tinon sorriu. Ei, isso é o que aquele cara alto, Tinon, conseguiu no leilão mais cedo. Seu Gatsoft Netherworld é uma grande habilidade e requer apenas contato físico para ser absorvido. Qualquer substância é boa, desde que não exceda o tamanho de seu espaço. Mesmo a luz, correntes de ar e assim por diante funcionarão. É realmente conveniente. Você quer aprender? Não estou interessado. É o suficiente para eu ter minha espada. Fan Xingjian falou com indiferença. Então por que ele veio? Hildebrand, Tinon deu de ombros e disse. Ele ensinou sua identidade. Tinon então abriu um sorriso cruel. Que tal, você quer matá-lo? Posso ajudá-lo a comê-lo e depois engolir todos os seus bens. Fan Xingjian balançou a cabeça. Ele não faz parte do plano para hoje, e já perdi muito tempo. Vou procurá-lo daqui a alguns dias. Com isso, ele lançou um olhar para Tinon. Eu ainda não sei o seu nome. Como você se chama? Você pode me chamar de Tirano. Tudo bem, Tirante. Agora, mude de volta. O que? Tirante olhou para Fan Xingjian e disse, você ainda quer que eu seja uma pulseira? Se isso continuar, até eu vou enlouquecer. Além disso, consegui a identidade de Tinon e sou totalmente capaz de me passar por ele. Quer ter outro subordinado nível 29? Não interessado. Fan Xingjian levantou a mão direita, balançou um pouco o pulso e disse, vem aqui sozinho. Vendo a crescente intenção de matar nos olhos de Fan Xingjian, Tirante fez beicinho, impotente, querer um homem como eu enrolado em sua mão o dia todo. Você é realmente um pervertido. Rápido. Pare de perder tempo. Tirante soltou um suspiro e eventualmente encolheu gradualmente, transformando-se em uma pulseira verde escura no pulso de Fan Xingjian. Fan Xingjian sentiu o peso adicional em seu corpo. Parecia que depois que Tirante engoliu Tinon, seu peso também aumentou muito. Fan Xingjian continuou a dizer, então você será minha pulseira dimensional a partir de agora. Coloque tudo de volta. A pulseira revelou um olho estreito e disse com insatisfação, não sou sua ferramenta. Fan Xingjian bateu na pulseira e até o chão pareceu tremer um pouco. Ligeiramente deformado, o bracelete soltou um grito apavorado e disse, entendi, entendi. Por que você teve que me bater? Sinto que fiquei um pouco deformado. Se apresse. Sentindo-se impotente, Tirante só conseguiu armazenar todos os itens um por um. Fan Xingjian então começou a se comunicar com ele por meio de correntes de informação. Tudo bem, no caminho de volta, conte-me sobre o passado de Tinon. Exatamente que tipo de encontro ele teve para colocar as mãos em algo como os portões do mundo inferior. Tirante disse com uma expressão aparentemente constipada, que outro encontro poderia haver. Que o método de cultivo para os portões do Netherworld foi gravado sob o caixão. Seita e Sacrossanta do Sul? Fan Xingjian coçou o queixo e disse, não deve ser uma facção comum para eles serem capazes de criar uma técnica como os portões do submundo. No entanto, por que nunca ouvi falar de seu nome antes? Já você ouviu falar deles? Nunca ouvi falar deles antes. Deus sabe de onde eles vieram. Mas, a julgar pelo estilo de seus nomes, eles podem ter vindo da Terra Ocidental. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 427. Tente na sala de treinamento da Terra Sagrada. Lily olhou para suas mãos com certo espanto até que as marcas em suas mãos gradualmente enfraqueceram e desapareceram da superfície de seu corpo. Lilia não tinha percepção celestial e, portanto, não tinha medo do fluxo de informações da densidade 100 vezes maior das partículas de éter na Terra Sagrada. Quanto a como ela foi capaz de entrar no local para cultivar. Isso foi devido aos privilégios especiais de Fan Xingjian. No momento, a técnica da espada do renascimento de Fan Xingjian estava se espalhando pelo mundo com um estrondo, e ele também estava colaborando com a igreja no plano de classificação das técnicas marciais. Em toda a academia regional, os privilégios especiais que ele estava recebendo eram como nada antes. Deixando de lado seu desejo de trazer Lilia junto com ele,
Mesmo que ele alocasse Lili um lugar na Terra Sagrada, não seria impossível. No entanto, isso alertaria muitas pessoas, e Fang Xingjian não planejava fazer isso assim. Lili olhou para Fang Xingjian com curiosidade e perguntou: Professora, o que é isso? Coisas boas, Fang Xingjian perguntou. Como você se sente? Lilia fechou os olhos para tentar absorver a sensação. Ela sentiu que seus pensamentos se tornaram extremamente claros, especialmente em termos de artes marciais. Muitas inspirações fluíram em sua cabeça, dando-lhe impulsos. Parecia que se ela cultivasse imediatamente, suas habilidades ficariam mais fortes. Lily abriu os olhos e disse: é uma sensação muito especial. Tenho um desejo de cultivar e sinto que minha mente está muito mais clara do que antes. É como se uma camada de véu tivesse sido removida. Isso é bom, instruiu Fang Xingjian. De agora em diante, fique aqui e trabalhe duro em seu cultivo. Embora você não tenha percepção do céu, de hoje em diante, a inspiração das artes marciais entraria inconscientemente em seu corpo, mesmo sem ela. Impressões místicas podem permitir a troca direta de energia e informações com partículas de éter. No momento, embora Lilia estivesse apenas no nível 1 das impressões místicas, ela estava inconscientemente passando pelo cultivo de um cavaleiro outorgado. Além disso, isso era diferente da percepção celestial, onde ela precisaria exercer controle por si mesma. As impressões místicas tinham suas próprias habilidades de filtragem e o cultivo do usuário não seria atormentado pelo perigo. Enquanto ela continuasse na Terra Sagrada, mesmo que não fizesse nada, seu corpo físico ficaria cada vez mais forte e seu cultivo em artes marciais se aprofundaria cada vez mais. Fang Xingjian então disse: você não precisa fazer o teste para ser um cavaleiro. Fique aqui e cultive. Vou procurar alguns materiais de primeira transição para você. Apenas fique aqui e suba de nível. Estarei aqui para cuidar de você. A primeira coisa que veio à mente de Lilia foi: se eu ficar aqui e cultivar, não estarei junto com o mestre o tempo todo. Pensando nisso, seu rostinho de repente ficou vermelho. Ela então assentiu fortemente: eu definitivamente trabalharei duro em meu cultivo. Depois disso, Lilia pegou uma espada longa de treinamento e começou a cultivar a técnica da espada do renascimento. No momento em que o fez, ela percebeu que a técnica da espada do renascimento, que parecia complicada inicialmente, agora era fácil de cultivar. Ela poderia cultivar como quisesse, sem nenhuma barreira. Seu domínio das artes da espada também estava aumentando rapidamente. Com efeitos tão fortes, ela ficou mais interessada e animada à medida que se tornava cada vez mais focada. Ao lado dela, Fang Xingjian assentiu e depois se dirigiu para um outro lado da sala de treinamento. Ele deu instruções à pequena cobra por meio de correntes de informação. Então, com um aperto de mão, a pílula de ouro, que estava na carruagem, foi liberada. Primeiro, é isso. Olhando para a pequena esfera giratória, Fang Xingjian a engoliu de um só gole. A pílula dourada instantaneamente se transformou em um feixe de luz, explodindo em seu estômago. Infinitas correntes quentes fluíram por todo o seu corpo e imediatamente se transformaram em ondas de tremendo poder, aumentando seu potencial. Simultaneamente, o calor começou a se acumular em um total de 3 pontos nas costas, quadris e parte superior da coxa, respectivamente. As auras de 3 sementes especiais surgiram, e Fang Xingjian imediatamente começou a senti-las com sua percepção celestial. Então ele começou a controlar suas células e a condensar essas 3 sementes especiais. Uma hora depois, os 3 fluxos de aura no corpo de Fang Xingjian se estabilizaram e ele ganhou outras 3 sementes especiais. Ele também ganhou 2 milhões de pontos potenciais. No entanto, ele não usou todos os seus pontos potenciais por enquanto. No momento, seus atributos eram extremamente altos, então usar os 2 milhões de pontos potenciais não traria muito impacto. Ele também pode armazená-lo em seu corpo e usá-lo para ativar a intenção da espada da vontade celestial no futuro. Depois de pegar a pílula de ouro,
Fan Xingjian balançou o pulso e uma caixa quadrada de metal apareceu diante dele. O item armazenado no centro da caixa era o ósseo espinhal de nível divino. Fan Xingjian abriu um sorriso satisfeito ao abrir a caixa de metal, revelando um ósseo espinhal de cor creme que parecia exalar um brilho fraco. Nesse momento, Tirante olhou avidamente para o ósseo espinhal de nível divino no chão e disse: como um osso de um conjunto de restos de nível divino pode ser colocado à venda tão facilmente? Deve haver um problema com este osso. Fan Xingjian assentiu. Claro, ele estava ciente disso. A espinha dorsal de um especialista de nível divino era algo para o qual não havia oferta, embora houvesse uma grande demanda. Como poderia ser colocado à venda tão facilmente? Simultaneamente, Fan Xingjian também sabia que a razão pela qual o tirante havia dito isso era porque ele queria testar o osso deixado em nome de Fan Xingjian. Tirante queria derrotar Fan Xingjian até o osso da coluna vertebral de nível divino. Ele queria ver se poderia se fundir com ele, obter um grande aumento em suas habilidades e então escapar. Pode-se dizer que o gênio deste santuário terreno não estava mais constantemente tentando virar o jogo contra Fan Xingjian. No entanto, Fan Xingjian ainda disse: então você pode ir e tentar ver se há algum problema. Tirante reprimiu a excitação em seus olhos e assentiu furiosamente. Tudo bem, vou ajudá-lo a testar este osso espinhal de nível divino. Com isso, Tirante se transformou em uma pequena cobra verde escura e correu em grande antecipação. Ele se lançou sobre o osso divino, e todas as células de seu corpo exalavam um desejo imensamente ganancioso de querer engolir o osso divino inteiro. Ele queria usar suas próprias células para infectar as células do osso divino, envolvendo completamente esse osso espinhal de nível divino. No entanto, ele tinha apenas começado a engolfá-lo quando sentiu uma aura extremamente violenta, aterrorizante e maligna emergir de dentro do osso. Essa foi uma vontade extremamente maligna e horrível que via tudo no mundo inteiro como comida e presa, querendo engolir e destruir tudo. Todo o corpo de Tirante enrijeceu instantaneamente. Diante de seus olhos, havia um monstro que parecia envolto por uma camada branca de extrato côneo. O monstro também tinha um par de chifres e uma longa cauda que balançava enquanto caminhava até ele. O monstro abriu a boca, pingando saliva enquanto mordia em direção a Tirante. Comete. Parecia haver um demônio maligno rosnando ao lado dele. Quando Tirante pôde mais uma vez mover seu corpo, ele percebeu que havia recuado inconscientemente a mais de 10 metros de distância e não ousava mais se aproximar do ósseo espinhal do nível divino. Essa coisa extremamente maligna. Tirante relembrou a sensação de antes e não pôde deixar de tremer. Não apenas a Assembleia de Magos de Manto Cinzento do Santuário Terreno era poderosa, mas a oferta de seus sacrifícios vivos e pesquisas sempre foi conhecida por ser maligna e brutal. Pode-se dizer que antes de hoje, Tirante sempre se considerou uma das criaturas mais malignas e brutais do mundo. No entanto, hoje, tendo sentido aquela aura extremamente malévola que ele quase podia cheirar, ele sentiu como se suas diferenças estivessem em níveis inatamente diferentes, como um rato que encontrou um monstro do espaço. Simplesmente não somos do mesmo mundo. Para ter tal aura. O que diabos é essa criatura? Vendo quão abalado o Tirante estava, Fan Xingjian perguntou: o que há de errado? Tirante disse: há algum mal desconhecido. É extremamente maligno. Definitivamente não é um especialista em nível divino. Não. Deve-se dizer que definitivamente não é uma aura deixada para trás por um humano. É algo ainda mais malévolo e aterrorizante. Fan Xingjian franziu a testa. Ele esperava isso. Se alguém estava vendendo um ósseo espinhal de nível divino, definitivamente deveria haver um problema com ele. No entanto, o que ele não esperava era que Tirante fosse tão abalado apenas por sentir a aura. Fan Xingjian disse: não são os restos de consciência de um especialista em nível divino. Então isso significa que a aura da coisa que matou o nível divino foi deixada para trás, ou melhor, contaminou esse ósseo espinhal de nível divino. Esse é provavelmente o caso.
Tirante olhou para o osso espinhal de nível divino diante dele, ainda se sentindo extremamente cauteloso e com medo. Vou dar uma chance. Com isso, Fan Xingjian estendeu a mão em direção ao osso espinhal de nível divino. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 428, Sucesso. Hildebrand segurou um copo de álcool e disse com uma expressão solene, completamente suprimido. E ele estava sem um arranhão. Você está dizendo que Fan Xingjian estava acertando Tinon com as próprias mãos e, até o fim, Fan Xingjian permaneceu sem um único arranhão. Lembrando o olhar final que Fan Xingjian lançou para ele, o coração de Peter ainda pulsava com medo persistente. Quando Peter ouviu o que Hildebrand disse, ele respondeu, isso mesmo. Devemos relatar isso à associação. Ele pode ter matado Tinon. Vamos fazer com que a associação o prenda. Associação. A associação é apenas um poderoso manejador de autoridade. Quando você começou a pensar ingenuamente que coisas como leis e regulamentos podem realmente ser aplicadas aos cavaleiros outorgados, Hildebrand disse, é que eu nunca esperei que Fan Xingjian mantivesse suas habilidades escondidas tão bem. Parece que o problema com o vulcão poderia realmente ter sido feito por ele. Ao ser baleado pelo insulto de Hildebrand, seu rosto ficou ligeiramente vermelho de vergonha ao dizer, fiquei muito surpreso. Você não viu a cena antes. Foi muito brutal, violento e sangrento. Hildebrand balançou a cabeça, sem pensar muito nisso. Sua mente ainda estava pensando em Fan Xingjian. Então, de repente, ele se levantou. Vamos deixar a cidade de Greatstone por um período de tempo. Peter ergueu a cabeça atordoado e perguntou intrigado, por quê? Disse que houve resultados no sul. Eu estava prestes a fazer uma viagem para dar uma olhada. Enquanto Hildebrand falava, o que preenchia seus pensamentos era na verdade a preocupação de que Fan Xingjian o procurasse diretamente. Depois que Fan Xingjian ensinou a Tinon uma lição tão boa, era provável que ele percebesse que Hildebrand havia intencionalmente revelado notícias sobre ele. A julgar pela maneira como Fan Xingjian sempre lidou com as coisas, ele pode simplesmente bater na porta de Hildebrand. Hildebrand não estava disposto a fazer de Fan Xingjian um inimigo. No entanto, não havia como ele dizer algo assim diante de seu seguidor. Portanto, Hildebrand apenas disse, se os resultados no sul forem realmente eficazes, será extremamente útil para mim na próxima seleção nacional. Posso me dar ao luxo de falhar. Isso é muito mais importante do que Fan Xingjian. E é bom poder usar o dinheiro que recebi do leilão nisso. Peter disse mais uma vez. No entanto, Fan Xingjian colocou as mãos no osso espinhal de nível divino novamente. Suas habilidades poderiam aumentar tremendamente mais uma vez? Com o quão incrível é sua arte de espada, se ele colocar as mãos em um equipamento de restos divinos, seria aterrorizante demais. Osso espinhal de nível divino. Hildebrand soltou uma risada fria e disse, se realmente pode ser usado, como poderia vendê-lo? Ele relembrou as múltiplas tentativas que fez para testar o osso espinhal de nível divino. Hildebrand utilizou vários meios e mais de 100 prisioneiros condenados morreram após serem forçados a se aproximar do osso. Também houve mais de 10 cavaleiros que perderam suas vidas. A implementação de camadas de metal, processamento de longa distância e muitos outros métodos fizeram com que os mestres que tentaram processá-lo sofressem ferimentos graves ou até mesmo a morte. Quando vários cavaleiros com feridos atacaram junto com suas vontades, acabou com um deles se tornando um lunático. Depois que o osso foi colocado na cova dos animais ferozes, todos os animais ferozes no covil acabaram mortos. Hildebrand implorou ao bispo da Igreja da Verdade Universal na região do Grande Oeste para ajudar a reprimi-lo, mas o bispo também estava impotente. Queimando com fogo, congelando, atacando com trovões, usando ácido forte alcalino. Depois de tentar vários métodos, não houve nenhum outro efeito além de causar acidente após acidente, fazendo com que o número de feridos e mortes aumentasse. Até mesmo Hildebrand não conseguiu se conter no final e tentou ele mesmo. Levou um total de 12 dias antes que ele pudesse acalmar o terror e o caos em seu coração.
Essa coisa não pode ser usada por ninguém além de especialistas em nível divino. No entanto, os especialistas de nível divino não têm uso para este ósseo espinhal. Portanto, essa coisa é uma porcaria. Felizmente, poderia ser usada para trocar pelos 3 milhões de ouro de Fan Xingjian. É definitivamente impossível para ele usar este osso da coluna vertebral. Ele pode até sofrer grandes perdas após várias tentativas. Pensando em como alguém iria experimentar todos os eventos infelizes pelos quais passou pessoalmente, Hildebrand não conseguiu conter o riso. Tudo bem, vamos. Em outro lugar, sob o olhar surpreso e nervoso de Tirante, Fan Xingjian pressionou a mão no ósseo espinhal do nível divino. No momento seguinte, uma aura cheia de brutalidade, traição, maldade e horror jorrou no corpo de Fan Xingjian. Fan Xingjian podia sentir que todo o seu corpo parecia congelar naquele instante. Cada cabelo, célula e partícula de seu corpo estava congelado de medo. Ele ficou imediatamente imóvel. Isto é. Então, no momento seguinte, ele pôde sentir que um monstro havia entrado lentamente em sua consciência. Estava envolto em uma camada de extrato córneo e tinha 2 chifres na cabeça que pareciam os chifres de um demônio. A cada passo que o monstro dava, sua cauda grossa chicoteava o ar, liberando sons explosivos. Este monstro não parecia assustador, mas a aura que exalava era realmente arrepiante. Fan Xingjian havia experimentado os remanescentes da consciência do herói nacional de nível 29 do País da Areia, bem como o especialista em nível divino, as informações da consciência da Sagrada Horizon. No entanto, quando comparado com esses 2 especialistas humanos, a aura desse especialista era 10 vezes mais forte. Era um desejo descarado, que vinha da pressão instintiva de uma criatura viva. Fan Xingjian podia sentir que o monstro queria devorá-lo, rasgar seu peito, quebrar seus membros e comê-lo vivo. No entanto, quando confrontado com essa aura avassaladora, Fan Xingjian era diferente de Tirante, que desistiu de resistir. Em vez disso, Fan Xingjian apenas cerrou os dentes. Ele reuniu sua força de vontade e foco como nunca antes. Seu impacto de vontade se transformou em muitas ondas de espada, avançando em direção à aura maligna no ósseo espinhal do nível divino com uma aura como se eles fossem destruir o mundo. No entanto, essa aura parecia um inimigo natural para Fan Xingjian. Não importa o quanto ele atacasse com sua vontade, e não importa quanta vontade marcial ele reunisse, ele ainda era incapaz de derrotá-lo. Ele sentiu que seu corpo estava ficando cada vez mais rígido, e uma voz soava incessantemente. Pediu-lhe para desistir e disse-lhe para se afastar do ósseo divino. No entanto, uma vez que desistisse, ele seria como Tirante. Ele ficaria longe do ósseo espinhal do nível divino e um trauma permaneceria em seu coração. Seria ainda mais difícil para ele enfrentar a aura maligna da próxima vez. Se continuasse assim, ele seria cada vez mais reprimido por aquela aura, até atingir um estado no qual seria incapaz de se aproximar do ósseo espinhal do nível divino. Fan Xingjian cerrou os dentes e veias verdes surgiram em sua testa. No entanto, aquele terror instintivo que havia sido herdado dos tempos antigos continuou a sobrecarregá-lo. Então, com um bufo frio, Fan Xingjian ativou a intenção da espada da evolução celestial. Este foi seu último trunfo, e também foi a razão pela qual ele ousaria entrar em contato com o ósseo espinhal de nível divino. No centro de sua consciência, a intenção da espada da vontade celestial, que havia encolhido em um canto, agora tremia furiosamente. Então, no momento seguinte, surgiu em direção àquela aura malévola com uma miríade de luz de espada. Quando os 2 entraram em contato, a intenção da espada da evolução celestial explodiu abruptamente, e Fan Xingjian pareceu ouvir um grito extremamente excitado em sua consciência. Onde quer que a intenção da espada da vontade celestial passasse, incontáveis auras malévolas se espalharam, transformando-se em ondas de nutrição e entrando no corpo da intenção da espada da evolução celestial. Finalmente, a intenção da espada da vontade celestial até foi atrás da aura malévola dispersa e se lançou no ósseo espinhal de nível divino. Naquele instante,
Todo o ósseo espinhal de nível divino tremeu furiosamente e ondas de fumaça negra surgiram do ósseo divino. Era como se inúmeras almas estivessem tremendo e gritando, antes de se espalharem no ar junto com a fumaça negra. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos, Solém irmãos.